Hoje a Embrapa orgulha-se por ser uma referência. Isto se deve à coragem dos homens e mulheres que impulsionaram os primeiros passos desta empresa. O início. O Geisel, na época, falou assim: Paulinelli, você use o recurso que você quiser. Eu quero uma empresa para competir no mundo. Fomos para a Embrapa com a missão de implantá-la. A primeira coisa que fazer era escolher o chefe. Aqui nós escolhemos o Moraes, por ser de lá do Rio Grande do Sul. Então, aproveitando a minha ida lá, o Dr. Almir, que ele ia fazer uma palestra de abertura do Congresso de Genética, depois do Congresso, embaixo de uma árvore, numa sombra, ele me disse que ele era diretor da Embrapa. E eu discuti, a Embrapa para mim era mais ou menos estranho. Eu tinha sido indicado pelo Dr. Edmundo Sobrinho para coordenar esse grupo. E se eu queria trabalhar com ele. Eu disse que aceitava. Joaquim, ele coordenou o primeiro grupo de trabalho para a criação do arroz de feijão. O pai foi criado em 1975. Nós começamos a trabalhar aqui, funcionava era arroz, feijão e calpi. Na verdade, quando começou a Embrapa, ela estava situada lá na BR-153, no quilômetro 4, justamente na área que era do Ministério antes, foi passado para a Embrapa. Tirando a chefia, era o lugar mais bonito que era, que onde foi instalada a biblioteca, era grande até, e aí lá, mas não tinha nada. Aí começamos a comprar, começamos a ser formada, foi formada do zero, a nossa biblioteca. Não tinha pessoal de campo, era só mesmo a gente mesmo. E com pouco espaço de tempo, aí eles criaram um recinto maior, um estabelecimento maior, né? Aí foi onde eles começaram a contratar as pessoas. Como o Centro de Embrapa, do Centro Nacional de Feijão, ficou com a segunda opção, que era Goiânia, aqui já tinha um arroz. E era chefe nessa época, o falecido Dr. Francisco Laurentino Moraes. Nós chegamos, sentamos e fomos conversar. Então eu disse para ele: pelo amor de Deus, nós vamos ficar com um prato do dia, feijão e arroz. Vai ser o chefe, né? E eu assumi a posição de líder da cultura do feijão. Chegando aqui, na verdade era uma molecada. Eu tinha meus 26 anos, a maioria tinha 23, 24, 25. Alguns já com mestrado, a maioria ainda sem pós-graduação. E qual foi o nosso princípio aqui em termos de trabalho? Foi trabalhar unidos, foi trabalhar em equipe, foi trabalhar sempre vestindo a camisa da empresa, do país acima de tudo. Os desafios. Não tínhamos nem microscópio, nem câmara de replicagem, né? Mandamos construir uma pequena câmara com madeira e vidro. As dificuldades são para montar os laboratórios e equipe de cada área. A gente não tinha lugar, não tinha nenhum microscópio, não tinha um autoclave, não tinha nada para começar. O desafio nosso era realmente fazer o mínimo que a gente pudesse começar a isolar um fungo, uma bactéria, enfim, dar um início assim, do que parecesse ser um trabalho na área de cada um de nós. Na época não tinha esse auxiliar para plantar experimento, não tinha técnica agrícola, então era você que tinha que fazer, ia para o campo, marcava o experimento, né? Você tinha os auxiliares para plantar, mas você ficava com eles no campo e não ficava parado, então ficava plantando junto. Aí veio o primeiro experimento do Dr. Evandro em 1975, que nós plantamos ali, não me lembro com detalhe, mas o certo é que a gente tinha que cortar as folhas para ele, sabe? Para ele avaliar o efeito da formiga no arroz. Então foi esse o primeiro experimento, sabe? E aí que eu acho que começou com aquele apelido que eu sempre tive, que era formigão. Eu lembro quando eu escrevi o primeiro livro aqui, 82, eu tirei férias um mês para colocar a referência em ordem alfabética. Peguei papel, colocava A, B, C, esse jeito. Um mês leu para mim, para sua coisa, nós temos um computador. O carro quebrava na estrada muito difícil, não tinha asfalto. Uma viagem terrível, de mais de hora,
Várias vezes nós descíamos do ônibus e todos nós empurrávamos os ônibus com um barro pela canela. Quando não chovia era muita poeira, né? E quando chovia era muita lama. Então a gente tinha que fazer a manutenção dos ônibus. Quando chovia, a gente pegava um trator, quebrava cupim ou outras palhas e tampava os buracos. A subida depois do córrego era imensa e ali atolava os ônibus ficavam. Então a gente fazia isso todo dia. O período de construção foi super acelerado, foi 2 anos na realidade. Construir biblioteca, o restaurante, o prédio da administração, o escritório técnico e aquele galpão onde fica o banco de termoplasma, aquele galpão ali. E, salvo engano, aquele lá onde ficam os carros também, a garagem. Foi isso que foi construído, em 2 anos construído tudo isso aqui. Depois fizemos lá em Praça Abrantes o arroz irrigado. Naquela época tinha uma carro veraneio grande. O Dr. Moraes estava motorista, né? Ele pegava todas as pessoas em casa de manhã, 7h30, levava na Embrapa, aí 5 horas ele trazia de volta. Foi muito difícil, mas nós chegamos aqui, né? Tecnologias. O antes e o agora. O pessoal naquela não tinha recurso. Não tinha recurso do nada. O importante foi o acervo que eles deixaram. De germoplasma, tanto de arroz e de feijão. Aí a diferença que tem entre o anterior e agora. Anteriormente o pessoal estava mais preocupado em guardar o material. Hoje a nossa preocupação é guardar e utilizar. Nos programas de melhoramento, principalmente programas de melhoramento. Pesquisadores anteriores, no caso do Jaime, Heloísa e Marlene, realmente eles montaram um acervo muito grande. Hoje tu recebe e-mail todo dia de vários para responder. Naquela época, quando alguém resolvia fazer uma pergunta, era uma carta, e a carta demorava 10 dias para chegar, aí tu respondia aquela carta, tu tinha um mês para responder aquela carta. Hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? Naquele tempo, né, que a gente fazia as fichas de biblioteca, né, aquelas fichas catalogadas, naquele mimeógrafo pequenininho, a maquininha que a gente tinha. A gente fazia leitura no campo, tudo manual, a gente medir a folha do arroz, né, comprimento, largura, tudo na régua, tudo no campo. Você sentava ali no tamborete, contar perfil, você não fazia nada no laboratório, tudo era no campo, você tinha que fazer lá. Crescendo juntos. Eu entrei, eu tinha 24 anos, como eu lembrar, eu tinha só graduação. Eu fiz o mestrado pela Embrapa, fiz o doutorado e fiz minha formação de pesquisa toda na Embrapa. Então eu aprendi durante esses anos a gostar da Embrapa. Eu formei também em técnico agrícola, né? Quer dizer, tudo aqui dentro da Embrapa. Eu entrei só com o ginásio aqui. Mas a Embrapa tinha muita dinâmica com esse processo e ela queria continuar o treinamento das pessoas porque estava claro na cabeça dos nossos dirigentes que era necessário ter qualificação para fazer pesquisa. Família Embrapa. Todos os finais de ano nós tínhamos um churrasco, em que juntavam todos os funcionários. Esse churrasco era feito por mim, o polifalecido Dr. Rafa, que sentou naquela cadeira ali, e trabalhamos 35 anos juntos nessa sala. Ele era uruguaio e nós fazíamos o churrasco. Naquela época nós éramos muito felizes e não sabíamos. Quase todo mundo de fora de Goiânia, né? Então no início as nossas amizades eram os colegas da Embrapa, que hoje todo mundo constituiu, tem filhos, famílias, outras amizades, né? Então não tem aquela intimidade que tinha na época, né? Porque sempre um na casa do outro, né? Fazendo churrasco, jogando futebol, vôlei. Tinha mais festas na Embrapa que congregava mais as pessoas, era com família as festas. Praticamente eu vi os filhos do Stone crescerem, né? Eu senti o casamento do Josias mais a Ana. Casamos em 76, dia 31 de julho. Futebol. A equipe era muito unida, até de jogar futebol. Nós tivemos toda semana 2 vezes futebol. Chegamos a ser campeão do estado de Goiás dos agrônomos. E apesar de todas as amizades, quando o assunto era futebol,
o bicho pegava. Então nós começamos a jogar, primeiro, acho que foi gaúcho contra mineiro que tinha muito. Aí começou a dar muita briga. Agora vamos jogar arroz, equipe de arroz contra equipe de feijão. Aí também começou. Aí a chefia que proibiu dessas disputas de setorizada. Tem que ser tudo, se quiser jogar, tem que jogar tudo misturado. Não pode ter essas, porque dava muita confusão. Relação com o trabalho. Eu por mim não trocaria em Embrapa, mesmo se me oferecesse mais do que eu ganho aqui, mais coisa eu não trocaria em Embrapa por nada. Quando nós saíamos sexta-feira, todos iam para um lugar, comer um peixe, tomar uma cerveja, discutir, dava gosto. A gente, mesmo nos finais de semana, discutia em Embrapa. Esse eu acho que é um ponto alto daquela equipe que trabalhava em Embrapa com o coração. Nenhum trabalho na vida ele vai adiante se ele não for prazeroso. Eu sempre falei, eu nunca me arrependi que eu cheguei aqui no Brasil e tinha a oportunidade de trabalhar com uma empresa de tamanho de Embrapa. Agora, mundialmente reconhecido. Embrapa para mim é igual a minha casa, né? Porque eu entrei com 20 anos aqui e estou até hoje, né? Melhores condições. Em termos de empresa no país, eu não conheço. Facilidades e condições de trabalho, laboratórios totalmente equipados. A gente não tem praticamente deficiência de nada aqui dentro. Então, reclamar do quê? A preocupação minha maior é quando aposentar eu ia levantar. O que fazer sem Embrapa em mim? Como conduzir minha vida desligando a Embrapa? Eu penso na Embrapa, eu acordo às 5 horas da manhã e penso no meu trabalho. Eu sou muito feliz em ser um pesquisador. Tem ideia de continuar mais tempo ainda. Futuro. Eu acho que nós temos, para o futuro da Embrapa, ela ser realmente uma empresa competitiva, respeitada, ela vai ter que atuar muito na questão de regeneração de ambientes e cuidar do meio ambiente. Se hoje me dissesse o que tem que ser feito em Embrapa? Vestir as sandálias da humildade. Vamos chegar para quem está fazendo pesquisa básica, que pode ajudar, em que nós podemos ajudar. Especialmente em Embrapa Arroz e Feijão, né? Eu acho que ela vai continuar a ser um celeiro de novas variedades, vai continuar participando hoje de projetos significativos na área genômica. E a Embrapa é isso que todos nós sabemos, uma verdadeira potência. Nós precisamos de muito comprometimento com a empresa para que a gente possa manter no top. Cada estudo aqui a gente sabe que tem uma resposta lá fora, a gente já vê o produto do trabalho e eu creio que daqui para frente vai ser melhor. Aos novatos. E pesquisa, pessoal, é um sacerdócio. Não adianta você pensar em fazer pesquisa se você não se dedicar de corpo e alma. O jovem tem que aprender a gostar da Embrapa. A mensagem que eu dou é que enquanto estiverem na Embrapa, vistam a camisa da Embrapa. Mas é a empresa do passado, do presente, do futuro. Nós temos que nos dedicar a ela. Ela merece um respeito e esse respeito é o quê? Uma dedicação muito pura em fazer realmente o seu trabalho lá dentro. A motivação, a prazer, a satisfação do que trabalhos que eles vão realizar, é isso que eles têm que pensar. Você deve trabalhar para a sociedade e não para você mesmo. O que representa a Embrapa? Embrapa é minha casa e minha família. Tudo que eu tenho eu consegui na Embrapa, né? Eu tenho muito amor pela Embrapa, assim, pelas pessoas, né? A Embrapa, vou dizer hoje, para mim, ela é tudo. Eu conheço a Embrapa, eu vivo a Embrapa, eu vivo a agricultura. A Embrapa é tudo na minha vida. Eu respeito em primeiro lugar Deus, em segundo lugar meus pais, em terceiro lugar vem essa empresa. A Embrapa me deu tudo que eu tenho e eu tento dar tudo de mim para a Embrapa. A Embrapa é minha vida. O fato de eu estar aqui, com 80 anos de idade, já de certa maneira mostra o que é. Eu considero a Embrapa como uma parte de mim mesmo.
Estes desbravadores fizeram muito bem o seu papel. Garantiram o patrimônio que hoje vemos e reconhecemos como grandioso legado para gerações vindouras, no trabalho de preservar e dar continuidade a este bem precioso, um orgulho nacional admirado por todos nós brasileiros. As vidas da Embrapa e dos seus pioneiros unem-se em uma só história, e a energia do pioneirismo renova-se a cada amanhecer. Eu queria você do lado do feijão. Então vamos lá. Vamos atrás dele do lado do feijão? Vai estar aqui que nós trabalhamos. Tira a foto dela mais bonita. O Tony falou. Peraí, Pedro, eu te digo. É porque agora eu expulsei ela das Pensa que é fácil ser global? Não é não. Eu quero responsável. Não, grava isso aí, uai. Nós vamos gravar essa parte. Vocês se conheceram, começaram a namorar lá? Lá, né, em 75 mesmo. Não perdemos tempo. Vai de novo. Mano, devia estar muito fake, menina, por isso, cara. Fiquei na água aqui. Peraí, vamos de novo.